Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa série. A gente está fazendo a leitura comentada desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie, para você que quer se relacionar melhor, para você que quer atingir outros patamares na sua carreira profissional, ou mesmo para você que quer se relacionar melhor com a sua família, com os seus filhos. Aqui, gente, esse é um manual que ajuda muito a gente nessa tarefa. Muito obrigada por você estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre... A gente está na parte 4 do livro, no finalzinho, olha, já estamos acabando essa leitura comentada. Nessa parte 4 que ele fala, seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofender e nem criar ressentimentos. Mas antes de começar a conversar sobre o livro do Dale Carnegie, eu quero convidar você para dar um like aqui no nosso vídeo, também ativar o sininho das notificações, compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão gostar desse conteúdo e também se inscrever no nosso canal. E deixa eu me apresentar também, meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e nesse canal a gente se dedica a entrevistar pessoas e também a falar sobre comunicação. Vamos começar então? O princípio desse capítulo é muito simples, mas extremamente poderoso. Princípio 6. Elogie todos os progressos, mesmo o menor deles. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Você já reparou que muitas vezes é aquela história, né? A pessoa foca muito mais nos erros do que nos acertos e nos elogios. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes você entregou um projeto, um trabalho, ou até mesmo uma pessoa que está fiscalizando o trabalho, vou dar um exemplo ali, de uma faxina que foi feita numa fábrica, digamos assim. Às vezes o chefe passa ali e começa a falar, isso aqui tá sujo, aquilo ali também. E às vezes um projeto também grandioso, que envolveu várias etapas, e a pessoa ali vai naquele ponto que não foi bem feito, que não atingiu o objetivo. Gente, é claro que feedback é importante, mas quando a gente foca somente nos erros, a tendência é desestimular as pessoas, até porque todo mundo erra, mas quando você incentiva, quando você foca muito mais nesse elogio e também quando você entusiasma o outro, não, você consegue, eu sei que você consegue, ou eu sei que você consegue fazer melhor, ao invés de simplesmente fazer uma crítica, né? Que a gente já viu que crítica não funciona em vários níveis, né? Para a gente poder criticar uma pessoa para que a gente consiga um resultado, é preciso ter técnica para isso, e é o que a gente está vendo aqui. A crítica pura e simples, o que você vai ganhar é ressentimento e defesa. Então por que será que a gente sempre insiste nisso, né? Em geral, em criticar, em apontar o erro, e aí vai ficando nesse ciclo vicioso. O Dale Carnegie eu acho muito interessante porque às vezes as pessoas falam assim, isso é mimimi, isso daí não vai dar resultado algum, a gente tem que ser duro. O Dale Carnegie ele reforça bastante no livro dele que não se trata de ser bonzinho. A gente fala aqui e ressalta que o objetivo aqui é o resultado, é a eficiência. E quando a gente vê que, por exemplo, não adianta ficar sempre criticando, a gente já percebe que isso não funciona, por que não mudar? E aqui logo nesse início de capítulo, ele cita o exemplo de uma pessoa que trabalhava com animais de estimação e fazia exibições com esses animais, e o que acontece? Sempre que eles faziam alguma coisa correta, o que ele fazia? Dava um prêmio, dava uma comida. Quer dizer, funciona muito bem com os animais. Aliás, é assim que a gente adestra um cachorro, é assim que a gente adestra os animais, dando recompensa. E se funciona tão bem com os animais, por que não funcionaria tão bem com os seres humanos? Nesse capítulo, o Carnegie cita a história de várias personalidades que sofreram muito preconceito, não tinham reconhecimento quando eram jovens. Olha aqui esse exemplo do Charles Dickens,
Ele conta aqui que ele frequentou apenas 4 anos de escola, o pai foi preso por não conseguir pagar suas dívidas e o jovem passou fome. Por fim, conseguiu um emprego colando rótulos em latas de graxa num galpão infestado de ratos. À noite dormia num sótão deplorável junto com outros 2 garotos, meninos de rua das áreas mais pobres de Londres. Mas o garoto tinha tanta confiança na sua capacidade de escrever que uma vez mandou seu primeiro manuscrito pelo correio para editores. Suas histórias uma a uma foram recusadas até que enfim chegou o grande dia em que uma delas foi aceita. Verdade, ele não ganhou um tostão, mas um editor o elogiou. Um editor o reconheceu e ele ficou tão empolgado que vagou pelas ruas sem rumo, com lágrimas no rosto. Essa é a história do Charles Dickens. E ele conta aqui também a história do Enrico Caruso, que sempre quis ser cantor e logo o primeiro professor dele falou, desestimulou totalmente a carreira do Caruso, falou: olha, você não tem voz nenhuma, parece o vento na janela. Mas a mãe do Caruso, uma camponesa pobre, o abraçou, o elogiou e lhe disse que sabia que ele cantava e já via melhoras e passou a andar descalça para economizar e pagar as aulas de música do filho. E graças também a essa mãe, nós tivemos o grande Enrico Caruso. Como mãe, a gente pode fazer isso pelos nossos filhos, né? Ficar atento, reparar quais são as habilidades deles e dar essa força, esse reconhecimento. Agora, também no ambiente profissional, você pode imaginar a diferença que é um chefe que só grita e que só reclama o tempo todo. Isso desestimula a equipe, que começa a agir muito mais por medo do que por empenho. Imagina a seguinte situação, por exemplo, você pode elogiar a pessoa falando: olha, que bom, reparei como você estruturou esse relatório, foi muito bem feito. Ou, olha, você trabalhou muitas horas a mais, que parabéns pelo seu empenho, estou de olho. Quando você faz também esse tipo de elogio na frente da equipe, a outra pessoa que faz parte da equipe pensa assim: nossa, eu vou me empenhar também, porque ele reconhece quando uma pessoa da equipe se empenha. Repara a diferença? E sabe o que mais me impressiona nesse capítulo? É que ele não fala de manipulação, porque ele fala sobre o elogio genuíno. Esse reconhecimento toca a pessoa. Então, é mudar a pessoa, mas provocando o que essa pessoa tem de melhor. E eu vou mais além. Se você não tiver ninguém perto que elogie você, elogie você mesmo. Veja o que você faz de melhor quando você faz um bom trabalho, seja cozinhando um arroz gostoso para sua família, você pensar: nossa, que arroz gostoso, como eu sou boa nisso. Seja fazendo um vídeo também: nossa, o meu vídeo ficou muito bom, que edição maravilhosa que eu fiz, como eu sou boa nisso. Esse autoelogio, quando você reconhece as suas habilidades, reconhece a sua excelência, o seu esforço, ele pode ser tão poderoso quanto o elogio de uma outra pessoa. E além desse autoelogio, se você acredita numa força maior, eu acredito em Deus. E quando você faz o seu propósito, quando você faz o seu trabalho da melhor forma, você também pode pensar que Deus está satisfeito com o seu trabalho. Esse elogio também, que você imagina vindo dessa força superior, também vai te ajudar a seguir em frente. Você fala: Deus está vendo o que eu estou fazendo, está vendo o meu trabalho e com certeza está se orgulhando do que eu estou fazendo. Então também tem várias maneiras de você receber esse elogio. Porque também quando a gente começa a pensar assim: eu faço esse trabalho porque o meu chefe não elogia, tá bom assim mesmo, isso leva a gente para vitimização. E essa vitimização tira totalmente o nosso poder. Então, ao invés disso,
Pensar, eu tô vendo. Eu gosto do meu trabalho. E eu quero fazer esse trabalho com excelência. Ninguém tá vendo? Meu Pai do céu tá vendo. Ele tá vendo meu empenho. E ele vai fazer a diferença de alguma maneira. Quando a gente faz o nosso trabalho dessa maneira, com excelência, com certeza o resultado vem. Às vezes não vem de uma forma imediata, mas vem. E nesse capítulo aqui ele está falando sobre como é que a gente pode mudar as pessoas com elogios. A gente pode aplicar exatamente isso em nós mesmos e nos modificarmos. Já pensou nisso? Vamos aplicar esse princípio ainda hoje? Você pode fazer o seguinte, escolher uma pessoa que você admira, pode ser no seu trabalho, pode ser também na sua casa, seu filho, seu marido, e aí você pensa em alguma coisa que você admira nessa pessoa e faz um elogio sincero, do coração mesmo, sem querer nada em troca. Depois me conta se alguma coisa mudou. Eu tenho certeza que algum detalhe, alguma coisa vai acontecer de diferente, nem que seja você se sentir melhor. Vamos terminando por aqui. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Eu vou pedir mais uma vez, se você puder, gente, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Tudo isso é muito importante para que a gente possa fazer com que o canal cresça. Esse canal só pode crescer com a sua ajuda. No próximo episódio a gente vai falar sobre o princípio 7, que é o seguinte: dê ao outro uma bela reputação para manter. Te espero no próximo episódio. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Até lá. Tchau.